Vamos começar com uma pergunta que, olha, pode mudar um pouco como a gente vê o mundo, né? E se as notícias que a gente lê todo dia, sobre política, alianças, guerras comerciais, e se isso for só a ponta do iceberg? E se existir, tipo assim, uma camada mais funda, uma equação quase escondida, ligada à energia, a recursos, que está de verdade redesenhando o poder no planeta? É uma provocação interessante. Pois é, e é bem isso que a gente vai explorar hoje. Temos aqui um material bem denso chamado A Nova Equação do Poder Global. E a tese dele é forte, viu? Diz que a velha ordem mundial não está sendo desafiada só por política, não. Não mesmo. O principal, talvez, seja o controle de quem tem a energia e os materiais que movem a economia moderna. Exato, a base material das coisas. Nossa missão aqui, então, é tentar decifrar essa tal nova equação. A gente quer entender como a energia, como recursos tipo terras raras e também as mudanças recentes, principalmente lá no Oriente Médio. Como tudo isso se encaixa, sabe? Aham. Apontando para um mundo que parece caminhar para ser mais multipolar, né? Com China, BRICS ganhando um espaço diferente. Bom, vamos mergulhar nisso então. A base de tudo, pelo que diz o material que a gente analisou, é uma teoria que bota a energia bem no centro. O centro da estabilidade, da capacidade de uma sociedade prosperar. Isso. E tem até uma fórmula para tentar mostrar isso. V igual ao HY. Parece coisa de aula de física, né? Mas a ideia é aplicar para a sociedade. Como é que funciona isso, hein? Parece complexo assim, de cara, né? Mas vamos desmontar. O V seria a produtividade ou a inteligência coletiva. Basicamente, é a capacidade de gerar riqueza, bens, serviços e inovação. Tipo o trabalho, as máquinas, a tecnologia. Tudo isso que impulsiona a economia. Aí vem o E, minúsculo na fórmula, mas gigante na importância. É a energia. Ah, o E de energia. Exato. E não só a quantidade total, mas todas as fontes. Carvão, petróleo, gás, nuclear, renováveis. E aqui tem um conceito-chave que os textos batem muito na tecla. A energia líquida, ou net energy. Energia líquida. O que seria isso? Pensa como se fosse o salário líquido da energia, sabe? É a energia que realmente sobra para a sociedade usar, depois que a gente desconta toda a energia que foi gasta para achar, para extrair, para processar, para transportar aquela fonte inicial. Ah, entendi. O saldo final. Justamente. Se a gente gasta mais energia para conseguir uma fonte do que ela devolve para a gente, o sistema fica no vermelho, né? Pode ficar insustentável. Faz sentido. E o outro lado da equação, o HY. Aí temos o H de população, Simples, né? o número de gente que essa sociedade precisa sustentar. Quanto mais gente, maior a demanda por tudo. Recurso, comida e, claro, energia. Ok. E por fim, o Y. Esse representa como a riqueza que foi gerada lá do V é distribuída. Ou, como as fontes chamam, o nível de conflito distributivo. Conflito distributivo? É. Se a riqueza fica muito concentrada na mão de poucos, quer dizer, um Y muito desigual, isso gera tensão social, instabilidade, pode levar a conflito interno mesmo. Entendi. Então, o ponto central dessa teoria é o equilíbrio, a capacidade de produção, turbinada pela energia disponível, o V, tem que dar conta de suprir as necessidades da população e a forma como essa riqueza circula, o Y. Qualquer mudança grande na energia, seja na disponibilidade ou no custo dela, no eco, pode desequilibrar o sistema todo. Então, gerenciar essa energia líquida vira uma questão estratégica vital mesmo para qualquer sociedade complexa sobreviver e prosperar. Entendi a lógica. É uma visão bem materialista, né? Focada na base física. E olhando para a história, parece que essa dependência da energia se confirma, não? O material deve dar exemplos disso. Sim, a análise usa muito exemplos históricos para sustentar o argumento. O carvão, quando ficou barato e abundante, foi o motor da Revolução Industrial, permitiu a expansão do Império Britânico, por exemplo. Claro. Depois, no século XX, o domínio do petróleo, da eletricidade, foi fundamental para a ascensão de outras potências. Certo. E hoje, a força industrial da China, que ainda depende muito de carvão, embora esteja buscando diversificar, é vista como um exemplo moderno dessa mesma lógica. Ter acesso à energia com alto retorno líquido
permite sustentar uma complexidade industrial e social enorme. Então, a lição aqui, segundo essas fontes, é quase direta ao ponto. Sem energia barata, ou melhor, com alto retorno líquido, aquela complexidade toda da sociedade, a prosperidade que a gente talvez ache garantida, tudo isso pode não se sustentar no longo prazo. Exatamente. É um ponto crucial da análise. E essa visão também leva a questionar como a gente mede o sucesso de um país. Tipo o PIB, o famoso Produto Interno Bruto. Leva sim, e com força. Tem uma crítica bem contundente ao PIB em várias partes do material. O argumento é que o PIB é falha porque ele soma tudo o que é produzido como se fosse positivo, sabe? Ele ignora custos ambientais, tipo poluição, esgotamento de recurso, ou custos sociais, como criminalidade, desigualdade. Ele mede mais o fluxo de dinheiro do que o bem-estar de verdade. E tem alternativa para isso? O material menciona o Indicador de Progresso Genuíno, o GPI. A ideia do GPI é tentar consertar essas falhas do PIB. Ele subtrai esses custos negativos, ambientais e sociais, e adiciona o valor de coisas que não entram no mercado, mas contribuem para o bem-estar, tipo trabalho voluntário, trabalho doméstico. Interessante. E tem um dado citado que chama atenção. Para os Estados Unidos, enquanto o PIB continuou subindo nas últimas décadas, o GPI estaria meio parado ou até caindo. Isso sugere que o bem-estar real do pessoal pode não ter melhorado junto com a economia que o PIB mostra. Nossa, que diferença! Pois é, o GPI tenta medir se a gente está realmente melhorando de vida, não só produzindo mais coisa, né? Faz muito sentido pensar nisso. E a questão da complexidade que você mencionou antes. Algo sobre retornos decrescentes. Ah, sim. Outro conceito-chave que aparece é o dos retornos decrescentes da complexidade. É baseado nas ideias de um antropólogo, Joseph Tainter. E o que ele diz, basicamente? A tese, de forma simples, é que conforme as sociedades ficam mais complexas, mais governo, leis mais complicadas, infraestrutura gigante, mais especialização, elas precisam de cada vez mais energia só para manter essa estrutura toda funcionando. Tipo, mais custo para manter a máquina rodando. Exatamente. É como correr mais rápido só para ficar no mesmo lugar. Chega uma hora que a energia gasta só para manter a complexidade, a burocracia, a manutenção, a coordenação, começa a ser maior que os benefícios que essa complexidade traz. Entendi. Se o fornecimento de energia líquida, o nosso E da fórmula, não der conta desse custo crescente da complexidade, ela vira um peso muito grande. A sociedade fica mais vulnerável a problemas e, em casos extremos, pode até levar a um colapso ou ter que simplificar as coisas à força. Dá o que pensar. E ainda tem uma conexão que o material faz entre energia e o sistema político. Falaram de democracia. Sim, tem uma tese bem provocadora nos textos que diz algo como: democracia só existe em civilizações energizadas. Opa! Forte isso. Como assim? A argumentação é que sistemas democráticos que precisam de um certo nível de cooperação, de participação, de confiança entre as pessoas, eles florescem melhor quando tem bastante energia e produtividade sobrando. Um excedente, né? Isso, um excedente. Esse excedente permite garantir um mínimo de padrão de vida para a maioria, o que tende a diminuir a briga por recurso básico, sabe? Entendi. Reduz a tensão. Por outro lado, se falta energia por muito tempo, se a disputa por recurso essencial fica mais feia, mais soma zero, aí a confiança social pode ir embora. Cooperar fica mais difícil. E a base da democracia enfraquece. Pode enfraquecer, sim. A energia abundante funcionaria como um lubrificante social, digamos assim. Essa base teórica toda sobre energia, complexidade, sociedade é bem forte. E parece que as fontes usam isso para explicar coisas bem atuais que estão acontecendo no mundo, né? Começando por algo que sustentou o poder americano por muito tempo, o sistema do petrodólar. Ele estaria sendo desafiado nessa ótica. O material que a gente analisou argumenta que sim, e de um jeito bem significativo. E menciona um evento específico como um gatilho importante. Um ataque que foi atribuído a Israel contra instalações lá no Catar. No Catar.
E o que aconteceu? A reação, ou melhor, a falta de uma reação forte e imediata do governo Trump na época, aquela hesitação percebida, o silêncio em defender com veemência o Catar, que é um aliado estratégico, cedia a maior base militar americana no Golfo, isso foi lido por muitos líderes árabes como um sinal bem alarmante. Que sinal? O de que a garantia de segurança dos Estados Unidos, que era um pilar da relação deles, talvez não fosse mais tão certa, tão incondicional assim. Nossa, então um incidente ou a percepção sobre ele teve esse peso todo para abalar uma relação de décadas. É isso que as análises sugerem? E que consequências isso trouxe? Exato, a percepção dessa mudança na postura americana parece ter sido o ponto-chave. Isso criou o que as fontes chamam de um vácuo estratégico na região. Um vácuo. E quem se mexeu para preencher esse espaço? De um lado, a Rússia, que rapidinho condenou o ataque, ofereceu cooperação militar, venda de arma, inteligência, passou uma imagem de parceiro mais decidido naquele momento. E do outro lado, com impacto econômico ainda maior, a China. O comércio da China com países-chave do Golfo e Oriente Médio, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Egito, explodiu. Os dados citados para 2023 falam em mais de 500 bilhões de dólares por ano. É muita coisa. Uau! Então essa combinação de sentir que os Estados Unidos não eram mais tão confiáveis na segurança, junto com a subida da China e da Rússia na economia e diplomacia, fez os países do Golfo repensarem suas alianças, diversificar. Sim, o que os textos descrevem claramente como um pivô para o leste. Mas é importante entender, não é uma ruptura total com o Ocidente, tá? É mais uma estratégia pragmática. Para ganhar autonomia. Isso, para ganhar mais autonomia e garantir os próprios interesses num mundo que eles percebem como cada vez mais multipolar. E a gente vê isso em várias frentes bem concretas. Quais, por exemplo? Primeiro, um alinhamento cada vez maior com o bloco BRICS, com a expansão recente do grupo, que agora inclui potências de energia como Irã e Emirados Árabes, além de Egito e Etiópia. Sim, o BRICS Plus, né? O BRICS Plus passou a controlar uma fatia enorme, perto da metade da produção mundial de petróleo diária, e a Arábia Saudita e o Catar também estão se aproximando mais do bloco. Interessante. E sobre o petrodólar? Segundo ponto e ligado direto a isso, a adoção gradual do que estão chamando de petro-yuan. A Arábia Saudita e os Emirados Árabes já começaram a aceitar pagamento em yuan, a moeda chinesa, por parte do petróleo que vendem para a China. Já estão aceitando yuan. Sim. E o Catar foi um dos primeiros aí nessa direção, fechando contratos gigantes de GNL, gás natural liquefeito, para a China. Coisa de 60 bilhões de dólares, tudo denominado e pago em yuan. Nossa! Isso é uma mudança grande no sistema do petrodólar, né? Aquele acordo dos anos 70 que basicamente obrigava a vender petróleo em dólar. Exatamente. Aquele acordo garantia uma demanda mundial constante por dólar, ajudou a manter ele como moeda de reserva. Ver grandes produtores aceitando outras moedas agora é uma mudança em tanto. Mostra um desejo de reduzir a dependência do dólar. E tem mais alguma coisa nesse pivô para o leste? Uma integração econômica cada vez mais funda com a China. A Saudi Aramco, a gigante do petróleo saudita, está investindo bilhões em refinarias na China. Empresas chinesas são super importantes em megaprojetos no Golfo, tipo aquela cidade futurista NEOM, na Arábia Saudita. Até isso. E olha só, introduziram o ensino de mandarim nas escolas sauditas. Tudo isso mostra uma aposta de longo prazo na China e uma busca clara para diminuir a dependência e a vulnerabilidade a pressões políticas ou sanções financeiras do Ocidente. Essa reorganização no Oriente Médio é realmente fascinante, implicações enormes. Mas a briga global por recurso não é só petróleo e gás, certo? O material fala bastante de outros materiais críticos. As terras raras, por exemplo. Por que elas são tão importantes assim? Olha, elas são absolutamente cruciais para a tecnologia que a gente usa hoje. Terras raras é um grupo de 17 elementos químicos, sabe? Com propriedades magnéticas, eletrônicas únicas. E para que servem?
são essenciais para fazer ímãs permanentes superpotentes, aqueles que vão nos motores de carro elétrico, nos geradores de turbina eólica, nos HDs de computador. Ah, entendi. Além disso, vão em componentes de celular, tela, laser, sistema de míssil, equipamento médico avançado. Basicamente, muito da economia verde e da economia digital depende delas. Nossa, dependência grande mesmo. E a análise que a gente tem aqui descreve o domínio da China nessa área como avassalador. Os números que citam para 2024 mostram a China minerando uns 70% do total mundial. 70%? É, algo como 270 mil toneladas de umas 390 mil no total. Mas o ponto ainda mais crítico é o processamento. Processamento. Sim, a China controla mais ou menos 90% da capacidade mundial de refinar esses minérios, de separar os elementos, que é um processo químico bem chato e poluente, e de fabricar os produtos intermediários, tipo os ímãs de neodímio. 90%. Quer dizer que outros países que mineram... Muitas vezes precisam mandar o minério bruto para a China processar. Mesmo EAO, Austrália, Myanmar, eles mineram, mas para transformar no material útil, frequentemente dependem da China. Isso é um controle, um gargalo gigantesco na cadeia produtiva global. E a China tem usado isso como, sei lá, uma ferramenta geopolítica. As fontes falam disso. Falam sim. O material menciona especificamente um tal anúncio número 61, parece que de 2025, que botou uns controles de exportação bem apertados em tecnologia e produto com terra rara. E como funcionou isso? Empresa estrangeira passou a precisar de licença especial para exportar produto que usasse terra rara processada na China. E parece que pedidos para uso militar foram negados. E o impacto disso? Imediato. Deu um choque nas cadeias de produção globais, os preços de elementos-chave tipo neodímio, disprósio, essenciais para motor elétrico, turbina eólica subiram bastante, tipo 30%, 50%. Caramba! Mas por que é tão difícil assim para os outros países só fazerem as suas próprias fábricas de processamento? Quebrar essa dependência? Se é tão estratégico, por que a gente não vê mais planta de processamento surgindo no Ocidente? As análises apontam que é extremamente desafiador. É uma combinação de coisas. Primeiro, custa muito caro. Investimento altíssimo de capital. Imagino. Segundo, o processo químico para separar as terras raras é complicado, tecnicamente difícil e, ponto crucial, gera muito lixo tóxico até radioativo. A questão ambiental. Exato. Isso significa custo ambiental alto e licenciamento longo, rigoroso, em países ocidentais com leis ambientais mais apertadas. Terceiro, leva muito tempo para construir tudo e para desenvolver o conhecimento técnico necessário. Mas tem gente tentando, né? Tem projetos andando, reativaram a mina de Mountain Pass nos Estados Unidos, tem coisa na Austrália com a Linas, um projeto no Reino Unido, Pensana Saltend. Mas todos eles enfrentam esses obstáculos e ainda têm dificuldade para competir em custo e escala com a China. Entendi. Os desafios técnicos, ambientais. Mas como a China conseguiu construir e manter essa posição dominante? Mesmo com tarifa, pressão, o material aponta para alguma explicação mais fundamental, além de investimento do governo ou talvez leis ambientais mais frouxas no passado. É aí que a análise volta para aquela questão da energia fundamental. O argumento é que a chave da dominância chinesa não está só na política industrial ou financeira, mas numa vantagem estrutural na equação da energia líquida. A energia líquida, de novo? Sim. Como a gente discutiu antes, a China teria conseguido garantir acesso a fontes de energia gás da Rússia por gasoduto, GNL do Catar, além do carvão deles a custos mais baixos e com contratos longos. E essa energia barata permite... Essa base energética mais barata e segura é que tornaria viável economicamente falando operar processos industriais que gastam muita, mas muita energia, como refinar e processar terra rara numa escala gigante e com preço competitivo no mundo todo. Faz sentido. E tem mais. Uma análise específica que foi revisada chega a estimar uma diferença na eficiência energética, no net energy, que, se for precisa, é brutal. Que diferença? Sugere que a relação de retorno energético da China em alguns investimentos de petróleo poderia ser tipo 20:1.
20 unidades de energia obtidas para cada uma que foi investida. 20 para um e os outros. Enquanto concorrentes ocidentais, talvez por dependerem de fontes mais caras ou difíceis de extrair, poderiam operar com relações bem menores, talvez 3 para 1 em alguns casos. Claro, o número assim sempre precisa ser olhado com cuidado, depende da metodologia, né? Claro, claro. Mas ilustra a tese central da vantagem energética material. É a capacidade de fazer mais trabalho útil gastando relativamente menos energia. Essa ideia de que a base energética é o fator decisivo por trás da competitividade industrial, do poder geopolítico, é bem forte. As fontes chegam a criticar um foco talvez exagerado do Ocidente em outros fatores. Sim, tem uma crítica bem explícita ao que um dos textos chama de delírio ocidental. Delírio ocidental. A crítica vai para um foco que eles acham desproporcional em aspectos imateriais do poder e da economia. Tipo, inovação em software, inteligência artificial, citam o ChatGPT, o valor da Nvidia, complexidade financeira, mercado de capital, ou mesmo discurso político, cultural. E qual o problema disso, segundo eles? O argumento é que toda essa superestrutura, por mais chique que pareça, depende totalmente de uma base material sólida, de energia acessível, de recurso físico para ser construída, para operar, para ser mantida. A base material sustenta tudo. Exato. A pergunta essencial sobre qualquer avanço não deveria ser só, nossa, que inovador, mas sim, qual o custo energético real para produzir e sustentar isso em escala. Então, amarrando tudo isso que a gente conversou, a teoria VY, as mudanças lá no Oriente Médio com petrodólar e petro-yuan, o controle das terras raras, essa ênfase toda na energia líquida, qual é o quadro geral que surge disso tudo? Qual a síntese dessas análises sobre a tal nova equação do poder global? Olha, a síntese que aparece em todo o material é bem clara, bem direta. O poder, no século XXI, está sendo redefinido pelos seus fundamentos materiais. E a energia, o acesso a recurso crítico, está bem no centro dessa história toda. Ok. A transição para um mundo multipolar não é só uma coisa diplomática ou crítica. Parece que ela está sendo sustentada materialmente pela capacidade de algumas nações, e a China é o grande exemplo aqui, de construir e manter uma base industrial forte, ancorada em estratégia de energia de longo prazo e no controle de cadeia de suprimento essencial. A base industrial e energética sustentando a multipolaridade. Isso. Segundo ponto, a gente está vendo uma possível erosão do poder financeiro que o Ocidente tradicionalmente teve. O questionamento do petrodólar, a subida de moedas como o yuan, o comércio de energia, tudo isso desafia a capacidade dos Estados Unidos de projetar poder pela sua moeda. E a leitura que fazem é que o uso frequente de sanção financeira como arma, o tal weaponization of the dollar, acabou foi acelerando a busca global por essas alternativas. Tipo um efeito colateral que não era esperado. Interessante isso. E o terceiro ponto? E terceiro, aquela equação energética, o V é igual a HY, por mais simples que pareça, ela oferece uma lente de análise poderosa para a gente entender a estabilidade futura dos países, onde podem surgir conflitos, a dinâmica de quem sobe e quem desce no poder. Fica crucial analisar como cada país gerencia a sua própria equação. A gestão da energia como chave. Exato. A capacidade de garantir energia com alto retorno líquido, um E eficiente, parece ser o fator que determina a capacidade de impulsionar a produtividade, V, de sustentar a população, H, e de administrar as tensões sociais internas, Y. A competição global, olhando por esse ângulo, não vai ser vencida só pela tecnologia mais brilhante ou pelo mercado financeiro mais ágil. Mas por quem? Mas por quem dominar a equação energética fundamental que sustenta todo o prédio social e econômico. Ufa! Foi uma exploração bem densa, né? Mas muito reveladora essa viagem pela geopolítica da energia e dos materiais. A gente começou com uma fórmula, V igual a HY, e viu como ela se conecta com movimentos gigantes no Oriente Médio, com controle estratégico de elementos que estão no nosso bolso, no nosso carro, e potencialmente com uma redefinição das próprias bases do poder global como a gente conhecia. Exatamente. Se tem uma mensagem central nessas leituras todas, é essa.
O poder tem raízes profundas, materiais na energia e nos recursos. Ignorar essa dimensão física, focar só na superestrutura financeira ou tecnológica, pode levar a uma compreensão incompleta, talvez até perigosa, das forças que realmente estão moldando o nosso mundo. E para a gente ficar pensando um pouco mais nas implicações disso tudo, o material deixa uma pergunta final bem interessante. Considerando essa importância toda da energia líquida e dos custos crescentes da complexidade que a gente discutiu, como ficam aqueles países que apostaram muito numa economia de serviço, de finança, de tecnologia digital, mas que talvez tenham cadeias de energia e de materiais mais frágeis? Mais caras ou mais dependentes de importar? É uma ótima pergunta. Será que eles vão precisar recalibrar fundo as suas estratégias de longo prazo para se adaptar a essa realidade onde a base material, a base energética, parece estar voltando com tudo na equação do poder global? Fica aí a reflexão.